arte é isso, a arte tem que mexer com você, de alguma forma, né? Ou pela beleza, ou pela agressividade, ou mexeu com você, é arte. Eu acho que a tela em branco é um produto muito comercial hoje em dia, né, que a gente faz diversas coisas com ela, inclusive se quebra uma tela em branco, né? É um lugar que eu me sinto muito bem. Talvez é o lugar do Spinoza, assim, sabe? Que ele fala da felicidade, assim. Acho que quando eu estou num fazer artístico, eu me sinto muito vivo, muito bem, assim, muito presente. Sim, é um negócio que eu gosto muito de pensar, que o dinheiro que eu ganho, ele vem de tornar o mundo um pouco mais bonito. Eu penso que a tela em branco é um pedaço físico pedindo para você preenchê-lo. É a mesma coisa que um papel em branco, é a mesma coisa que uma mente vazia, é a mesma coisa, talvez, que o vácuo. Mas antes de mais nada é uma tela em branco, né? Então acho que a pintura pra mim é mais isso, é uma questão muito mais espiritual do que profissional. É muito difícil pegar a tela, colocar a tela e ficar pensando. Eu acho que para mim o pensamento vem antes. Eu acho que tudo se resumiria à visão, enfim, à ideia de que a técnica ela não deva ser um fim em si, mas um meio para chegar num fim muito maior. Talvez seja uma forma de expressão mesmo, uma forma de criação que cada pessoa tem. Não sei, talvez esse tripé seja uma obra de arte, seja arte, ele foi criado, ele tem toda uma estética, né? Apesar de sentir algum preconceito nesse tema, eu sinto. Eu já escutei uma pessoa próxima a mim me falou: quem é que vai botar uma negona dessa na sala? Sou artista, multi-intrometido, sou enxerido, eu trabalho com várias coisas, principalmente na área visual, mas também toco, gosto de música, escrevo e faço agitação cultural. Eu sou assim meio presa àquela cena, eu sou figurativa, entendeu? Eu sou figurativa e eu sou meio, não sei se essa coisa de eu ter feito matemática, eu sou racional, então é difícil muitas vezes para mim quebrar essa racionalidade, sabe? Essa lógica que tem às vezes numa tela minha. E acho que isso que acontece aqui agora tem acontecido muito e talvez seja a coisa mais bacana dentro, né, dessa relação que a gente tem com a palavra artista. Acabou, pronto, é isso, né? É a mesma coisa que entrar numa sala de aula, talvez, ou a mesma coisa que entrar num consultório médico, ou acompanhar o gari ali na rua, sem querer levar para aquele sentido operário. Eu também não estou querendo colocar em níveis ou nada disso, mas eu acho que cada função, cada trabalho tem a sua particularidade. Então não adianta colocar tudo no caldeirão também, que eu acho que não é assim. Mas, enfim, artista é uma profissão, né? Tem uma cena de um livro chamado Parsifal. E aí é uma cena que ele tá na neve, assim, é um livro medieval. E ele é ferido e ele sangra e a gota de sangue cai na neve branca e ele fica hipnotizado pela beleza do vermelho no branco, assim. Então tem essas coisas são incríveis, então acho que o meu ponto de partida nem sempre eu consigo atingir, né? Porque isso tem muita coisa da frustração, né? De você sair muitas vezes frustrado da coisa, da pintura, do trabalho. Mas é isso, essa beleza que meus olhos conseguem enxergar, assim. Inspiração é estar no dia a dia, né? De repente eu estou folheando uma revista, eu vejo uma foto e falo, nossa, que lindo, isso aqui me passa uma coisa boa, então eu acabo tirando daquela foto
inspiração para fazer um quadro. Às vezes, numa viagem, uma cena, ou mesmo um sentimento. Já tive inspiração assim de sonho, de sonhar com alguma coisa, acordar e falar, vou fazer uma obra assim. A minha maior admiração, que eu até aplico nos meus trabalhos, é a Bárbara, que é a minha namorada. Ela é a minha maior fonte de inspiração também, que eu venho, que ela nem sabe, mas ela está sempre, de alguma maneira, nos meus trabalhos, e ela sempre, de alguma maneira, é modelo deles. Eu acredito muito que a capacidade do homem de criar coisas novas, a criatividade é algo divino, que vem do poder da criação, formação de coisas a partir do caos. E eu acho que a pintura ela tem muito disso, de poder trazer alguma existência a partir de uma situação caótica. Tanto que eu costumo pintar mais quando eu estou passando por algum momento difícil, então é uma forma de terapia também. E é engraçado que você vê no meu mapa de astrologia, ele deixa bem claro que a arte, ela é a minha cura para absolutamente qualquer coisa. Eu tenho bastante influência dos artistas, né, de agora, assim, dos meus amigos. Bastante influência do Nave Mãe, influência do Ganu, influência do Akene, influência de um sujeito da Califórnia chamado Ian Francis, de um outro chamado George Morton Clarke, que faz as paradas, mistura realismo com abstrato, Basquiat. O Basquiat é o pai, o Basquiat é a cabeça que ainda sustenta a arte contemporânea. Já aconteceu uma vez, uma tela que eu fiz, e era uma moça na janela e ela estava com a mão assim. E eu pintei, achei linda, está até na minha sala. Já fazia uns 5 anos que aquela tela estava pronta. Eu olhei para ela e falei, mas nossa, como que eu fiz uma mão desse jeito? A mão dela tá errada. Aí eu fui para frente do espelho, porque às vezes acontece, eu vou para frente do espelho e fico olhando a mão. Não, mas eu quero fazer isso, sabe? Então como é que é, né? Para saber a anatomia da coisa, né? Não tem um modelo vivo. Aí eu fui pro espelho e falei, meu Deus, ela tá com um dedo a mais. E ela tava, porque esse quarto dedo aparecia maior do que o terceiro, né? Não sei, pela minha mão ele não é. E aí eu tirei o dedo dela. Tirei o dedo, né? Vim com um turbante por cima e tal. Então, depois de 5 anos eu mexi na tela. Pode? Não sei, acho que pode, né? Eu me incomodava aquele erro. Mas normalmente eu acho sim o final para ela. Por exemplo, eu tenho um lápis aqui que todo desenho que eu fazia, ele chama Multicolorix. E ele tem 4 cores. Ele tem verde, amarelo, azul e vermelho. E ele me obriga a usar só essas 4 cores. Então eu não tenho direito a colocar branco, eu não tenho direito a colocar preto em lugar nenhum. Eu acho que essa foi uma das referências. E aí eu comecei a soltar um pouco a forma e, além de substituir luz por cor, eu substituí forma também. Então eu dou umas pinceladas mais duras, como que eu posso dizer? Eu não tento dar tanta profundidade, mas dar mais contorno por cor. Tem uma formação assim um pouco diversa assim dentro das artes, passa pelo balé clássico, pela pintura, pela escultura, teatro, música e, enfim, agora hoje mais recentemente na performance, né? Eu gosto muito de assuntos que despertem a curiosidade, o encanto com o mundo. Acho que isso sempre me moveu muito. E a arte, acho que ela tem já na raiz, né, ou na primeira forma de abordagem, uma interdisciplinariedade que acaba abrindo aí muitas possibilidades.
a folha em branco é um problema porque ela é muito branquinha. E muitas vezes eu preciso borrar e fazer uma sujeira antes, para daí eu ir confortável desenhar. Mesmo que o borrão esteja me atrapalhando, coisa e tal, eu vou confortável porque é como se eu não tivesse... ferindo alguma coisa imaculada, assim, sabe? Eu não sei, isso é uma coisa estranha, assim, é tão gostoso, mas geralmente eu tenho que borrar, eu tenho que fazer um desenho feio para depois fazer uma coisa que me agrade, eu tenho que primeiro fazer uma... Não sei porquê, isso é engraçado, assim. Porque eu tenho uma ligação muito forte com o cinema também. Eu vejo o impressionismo como o último resquício do que vinha a ser o cinema, como se fosse uma linha direta entre os dois, representação de movimento em uma tela estática, que foi o que o cinema conseguiu fazer isso depois. Tanto que uma das obras um dos artistas que eu mais gosto, que estava lá, era o Renoir, que o filho dele virou um diretor de cinema. Então as coisas são muito interligadas, e aquilo me chocou muito, porque eu me identifiquei muito fácil. E aí eu virei, não, eu vou fazer isso também, eu quero ser que nem eles, eu quero me inspirar neles, quero saber o que é que eles têm que eu possa usar isso para outras áreas também. É complicado pensar num meio de inspiração quando você tem diversos contatos com diversos ambientes diferentes. Trabalhando em uma agência, estudando faculdade com pessoas que estão buscando esse meio artístico em si e experimentando. Então, eu uso como meio de inspiração a cidade em si, que traz muita coisa, as pessoas da cidade em si que trazem muitas coisas. É a metafísica, o que o Nietzsche fala da metafísica humana, da arte pela arte, né? Que se a arte tivesse que assim, estar a serviço de alguma coisa, que então ela estaria a serviço de uma metafísica. E aí a minha forma de entender isso seria perceber que a gente está sempre se expandindo, né? De alguma forma a gente busca se expandir, busca extrapolar as fronteiras, enxergar novos horizontes. E eu acho que esse sentido que o Nietzsche dá à metafísica, da arte na metafísica humana, é interessante para a gente poder abordar essa forma de pensar. Enfim, que a arte então estaria a serviço de uma metafísica humana. Eu gosto de pensar dessa forma. E acho que esse movimento dos saraus, da literatura, da arte na periferia, assim, é bastante isso, mas ainda sinto falta de uma unidade na cidade que seja combatente, que seja combativa, assim, sabe, com o governador, por exemplo, que é um sem vergonha, com toda essa política de genocídio, de maltrato, né, hostil, né, que o Estado tem com a população. Eu ainda sonho em participar de um evento onde os artistas e a arte, e os artistas estejam engajados fortemente contra essa visão de mundo ostensiva e terrorista. Mas a arte é também, isso é certo para mim, que a arte é um modo de se registrar a história, né? Desde sempre, desde o Homem das Cavernas, ele fazia arte, aquilo foi um registro. É lógico que depois da fotografia, depois da tecnologia, existem outras maneiras de fazer esses registros, mas sempre foi uma maneira de se registrar a história, e eu acho que vai ser sempre, porque cada momento da história, e se tratando de arte, os momentos podem durar dezenas de anos ou alguns séculos,
Cada momento da história fica marcado, porque as pessoas se expressam conforme o que elas estão sentindo naquele momento. É isso, eu acho que a religião ela traz o divino e religa pro concreto, né, para aquilo que a gente tem palpável aqui. E a arte ela faz, parece que um sentido inverso, ela traz o concreto e tenta levar para um outro nível, para acho que isso é do Flusser, eu não sei, enfim, acho que eu me compliquei agora. É um assunto muito difícil de falar. Talvez é isso, talvez um bom tanto da tradição artística tenha sido a coisa da memória, de ir mantendo uma mesma coisa, um mesmo traço, um mesmo universo, um mesmo campo de linguagem. E que hoje a gente não precisa mais, né, participar de um mesmo universo de linguagem, que a gente pode extrapolar e pode fazer e pode experimentar esses lugares em diversas linguagens, diversas, enfim, tá confuso isso. Tudo bem. Eu venho pensando muito em alguns artistas que já fazem parte da história da arte, outros que estão se inserindo na história da arte, entrando nos livros e nas histórias, como Vic Muniz atualmente. Ele tem sido uma referência enorme para mim, pelo modo de pensar, de você sair um pouco da tela até e tentar trabalhar uma tela com uma tela ou um trabalho com outros materiais. Mas é até difícil descrever quantas influências, tendo Van Gogh, tendo o Renoir, tendo o Lautrec como grandes artistas. Tanto que vira e mexe tem notícia da arte contemporânea, o faxineiro que foi limpar o museu, tinha uma obra ali, ele achou que era lixo e jogou fora e falou, achei que era lixo e joguei fora, porque era uma obra feita com papelão, farelo. E muitas vezes o público olha, não entende, e o artista fala, o público é estúpido, é burro, ele não consegue entender. Eu acho isso muito errado, porque qualquer pessoa é capaz de entender o que é uma obra de arte, o que é arte. A arte é aquilo que você admira, é a beleza. Todo mundo sabe o que é bonito ou não, independente de conceitos pré-moldados. É uma questão de admiração. Acho que se o público não tem a capacidade de admirar, desculpa, eu não sei se ele pode ser considerado uma obra de arte. Para mim, o grafite existe muita admiração, sim. Algumas pessoas não. Beleza, mas depende de cada um. Eu aposto que se você for mesmo andar pelo Beco do Batman, eu duvido que alguém ache aquilo feio. Mas que nenhum curador precisou falar, olha, isso é arte. Ser artista é uma coisa, eu acho que varia muito, assim, porque tem o artista parado no farol sabe, no farol, aqueles... Eu já vi pessoas fazendo coisas lindas no farol. Tem o artista de circo, tem o artista, o pintor top, aquele, né? Tem a figura dos artistas, dos grandes mestres do passado. Tem aqueles artistas vivos que estão lá em cima. Para mim tudo é arte, né? Mas a diferença daí está no quanto ele ganha. No sentido mais filosófico, assim, inspiração seria a habilidade de enxergar a vida por um prisma de beleza, né? Não sendo bom para não ser tolo, mas de beleza, assim. Não é a bondade da bondade utópica, mas da beleza que existe nas coisas, né? Porque de modo geral a gente vive numa vibração de medo, numa vibração de insegurança, né? Numa vibração do feio, né? Das megalópolis, das grandes cidades, da mídia que está sempre atacando e está sempre colocando coisas que está sempre dizendo que o outro é ruim, que o outro que você tem que desconfiar e coisa e tal. E acho que na verdade não, acho que a gente está em outra onda, a gente é muito outra coisa. A gente está sempre afim do outro, a gente está sempre a fim de trocar, de conversar. E o outro e a gente está no entre, né? Essa coisa que eu estou falando de entre, de encontro, de estar.
Eu acho que o que me move é o corpo. Para onde que o corpo vai, da onde ele veio, enfim, o que influencia o corpo, e não somente o meu corpo. Eu acho que talvez partindo daí do meu corpo, mas chegando a um corpo social, a um corpo político, ao corpo do outro, né? O outro ele vem com uma força muito grande que influencia essas verdades. Acho que no plural, verdades seria mais interessante. Então, inspiração, acho que permeia a verdade. Acho que seria isso. Ouvi uma vez um cara falar que brasileiro não gosta de arte, gosta de coisas simples e bonitinhas. Eu discordo, eu acho que isso foi implantado por cabeças maiores que falaram: ó, o brasileiro, aquele povo que a gente invadiu a terra, aquele cara, ele não pode entender de arte. Eu tô trabalhando arte, meu povo tá trabalhando arte há sei lá quantos anos. O europeu, ele acha que a arte brasileira, ela tem que ser naif. Ela tem que ser simples, ela não pode ter muito estudo, e eu acho que cabe ao artista brasileiro quebrar isso. Mas é muito difícil quando você vive de arte, quando esse é o seu sustento. Você querer ir contra é muito complicado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um filme chamado Noviembre, que diz assim: a arte é uma arma carregada de futuro. Eu acho que eu tenho isso, assim, que acho que a arte ela não quer prever o futuro, ela não quer ir adiante para o futuro, mas ela é um estado de presença total, assim, quer dizer, você está aqui no presente. E quanto a ser artista, eu acho que eu sou um artista, me sinto artista, não acho que isso é nada demais. Aí eu vou falar de uma outra frase que eu gosto muito, que é de um indiano, que eu não vou saber pronunciar o nome, é um nome complicado, mas que é uma frase que diz assim: nem todo artista é um tipo especial de pessoa, mas toda pessoa é um tipo especial de artista. E aí, ultimamente, é o que eu tenho pensado sobre o artista. Essa questão da finalização, né, quando termina, acho que é um assunto que foi amplamente assim, abordado, acho que em toda a história da arte. Talvez possa estar aí mesmo, né, o tempero da coisa. Quando terminar, né, ou por onde começar, acho que são coisas que estão muito próximas. Então talvez seja isso, um tempero. E cada pessoa, né, tem uma forma de apreciar um tempero. E dentre outras coisas, nessa mistura toda, nessa receita, né, cada um vai ter um tempero diferente. E talvez um desses temperos seja o momento de terminar.